Aí eu passo a palavra para o senhor, certo? Nos ouve bem? Ok. Obrigada. Novamente, então, saudamos os presentes e retomamos o evento UFPEL Sem Distância, Seminário de Integração entre os cursos à distância e presenciais da UFPEL. Dentre os presentes hoje, então, à tarde, fazemos menção à professora Úrsula, vice-reitora dessa universidade, está ali, do ladinho do professor Cristiano, e a Simone também, que está conosco de novo. Tá? Nesse momento, convidamos todos, então, a assistir à palestra Reflexões e Perspectivas para o Pós-Pandemia, tá? Com o professor Jerônimo. O professor Jerônimo é doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, graduado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc. Atualmente é professor associado do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, professor do programa em Mestrado em Direito, professor do programa em pós-graduação em Tecnologias Educacionais em Rede, mestrado profissional em Tecnologias Educacionais em Rede. Professor Jerônimo, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada pela participação. Muito boa tarde a todas e todos. Agradecer imensamente o convite da Universidade Federal de Pelotas, a qual eu cumprimento o núcleo responsável por tecnologias educacionais, pela EAD e a própria UAB da Universidade Federal de Pelotas, e cumprimento também a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Pelotas, na pessoa da minha colega e amiga Fátima Cúcio, dos quais a gente ombreia aí já há alguns anos, desde 2016, o Colégio de Pró-Reitores de Graduação. Então, agradecer muito o convite e, bom, partindo um pouco para essa reflexão em que a gente foi chamado por diversas vezes, né, a conversar sobre esses assuntos no âmbito da própria Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, né, Andifes, com os seus braços, que são os seus colégios, né? Então, a pandemia realmente, ela nos surpreendeu em diversos aspectos, e não dá para a gente dizer aqui que existe algum aspecto positivo da pandemia. Mas acontece que também houveram provocações nesses períodos de extrema contingência, de extrema dificuldade, de extrema complexidade. Existem provocações que nos levam a buscar determinados enfrentamentos e buscar determinadas soluções. E nesse período, né, nós somos desafiados realmente a enfrentar um processo que em todas as modalidades e todos os níveis de educação passaram, né? Então, foi um processo extremamente difícil. A gente se dá conta do tamanho do nosso país, né, que é um país continental, e do tamanho das diferenças que nós temos. E cada vez mais a gente entra nessa reflexão. Lá no início da pandemia, foi publicada uma obra chamada Sopa de Wuhan, onde diversos autores conhecidos nossos publicaram. George Agamben, Zizek, o próprio Byung-Chul Han, enfim, autores da área da filosofia e da sociologia que produziam reflexões. Algumas reflexões, inclusive, apressadas, né? O próprio George Agamben foi bastante malhado durante esse processo, porque ele respondeu que, bom, o processo pandêmico seria uma perspectiva de controle dos corpos bem ao encontro do que ele já trabalhava em termos de biopolítica, né? Mas, ao mesmo tempo, outros autores se demonstraram, assim, no início dessa reflexão. Esse livro foi publicado em março, veja, dizendo, olha, nós vamos sair mais fortalecidos dessa pandemia, nós vamos conseguir construir redes colaborativas. E alguns, aos quais eu me filio, foram um pouco mais pessimistas e disseram, olha, essa pandemia irá acentuar as nossas desigualdades. E, de fato, a pandemia, ela acentua essas desigualdades e expõe também para nós, no setor educacional, uma desigualdade muito grande de acesso, de conectividade, enfim, e de também forma de pensar a formação inicial e continuada de professores e a própria formação docente. Esse foi um ponto e foi o dedo, talvez um dos dedos na ferida mais fortes que nós tivemos dentro desse processo educacional. E sobre isso, né, é interessante que a gente reflita que, ao repensar esses processos todos, né, algumas mazelas surgiram dentro disso. Então, a gente lembra de políticas públicas antigas. Quem aqui não lembra, por exemplo, na educação básica do estado do Rio Grande do Sul,
de uma política que distribuía tablets para a utilização dos docentes e das escolas, né? Vocês lembram disso? O grande quê da crítica de uma política pública que não é construída horizontalmente e que não é dialogada mais intensamente, ainda mais quando envolve tecnologias em rede, conversaram com essas escolas acerca da conectividade, conversaram sobre a usabilidade desses equipamentos, sobre como utilizar, como capacitar as pessoas para utilizar. Fora isso, se isso não acontece, a gente tem uma conclusão, é desperdício de dinheiro público, né? Servia para escorar a porta, né? Então, a gente fica pensando como tratar disso tudo em termos de política pública, né, em um instante que é extremamente rápido, extremamente difícil de se conceber e de se decidir. E aí, claro, né, até no ensino superior nós tivemos dificuldades. A maioria de nós fazia bancas, eu estava acostumado a fazer bancas utilizando o Skype, que é uma ferramenta extremamente dificultosa, a usabilidade do Skype tem limitações, enfim, mas era o que a gente utilizava. Ninguém utilizava muito o Meet, estava lá escondido dentro do pacote do Gmail, mas não era muito utilizado. Zoom, então, ninguém tinha ouvido falar. Teams, então, raramente. Né? Então, vejam, a gente começou a trabalhar com plataformas de streaming e a ter que capacitar pessoas. Dentro da UFSM, a gente acabou se mexendo e acabou capacitando mais de 3 mil pessoas, né? Todas elas a partir de capacitações à distância. E a grande preocupação que nós tínhamos é como contribuir com a educação básica, como poder conversar e contribuir. Na geração de conteúdo, ok, e aí se criou também os temas emergentes, né? A professora Elisiane, que trabalha conosco na Pró-Reitoria de Graduação, cria uma estrutura que hoje tem aí uma capilaridade no Brasil inteiro para trabalhar temas transversais e temas emergentes, envolvendo aí de uma forma bastante intensa a educação básica. Então a gente vai buscando alternativas nesse processo, mas também todos nós sofremos nesse processo na regulação, né? E essa regulação também era incerta por parte da SEDUC em relação à educação básica, né? Por parte das secretarias municipais e nossa também por parte do Ministério da Educação. Quem aqui lembra quantas portarias nós tivemos que lidar que nos davam somente o quê? Incerteza. Porque o que estava dito era extremamente dúbio. O que fazer, como fazer. De fato, o semestre vai até que data? Como eu consigo flexibilizar? O que são atividades? Né? O que são essas atividades híbridas? Bom, nós estamos trabalhando modalidade à distância? Não é modalidade à distância, mas ao mesmo tempo também não é uma modalidade híbrida. E vejam que essa questão ela foi tão forte para nós dentro da Andifes e dentro do COGRADE, que a gente levou para uma discussão intensa, e dentro dessa perspectiva de discussão, alguns pontos que foram levantados quem acabou salvando foi uma pequena adaptação em uma portaria, em uma estrutura que foi a 2117 de 2019, que foi adaptada permitindo que universidades que fossem, não, independente do conceito, porque antes dizia que somente universidades de conceito 5 poderiam utilizar os 40%, e aí, então, se adaptou e disse, olha, o 40% pode ser utilizado por todos. Claro que essas oportunidades elas foram criadas também no âmbito das instituições privadas, né? As instituições privadas tiveram uma força muito grande, a BMS pressionou, de igual, quanto mais abrir, melhor, né? Mas a 2117, pelo menos, ela traz alguma regulação. Ela exige ambiente virtual de ensino-aprendizagem constituído, exige equipe multidisciplinar, exige tutor, o que foi uma dificuldade muito grande nessa interface com o presencial, de você conseguir convencer qual é o papel do tutor. Porque sempre vinha alguém com uma proposta indecorosa, mas o próprio professor não pode ser o tutor? Bom, quem não conhece educação à distância para responder isso. Então, isso foi uma série de discussões a esse respeito. E junto vem um famigerado parecer do CNE, que a gente teve agora recentemente com o CURI, um evento que a gente fez em Santa Maria, envolvendo todos os pró-reitores de graduação do Brasil, enfim, e novamente a gente pergunta, e esse parecer, né, como ele funciona? Porque o parecer, quando ele veio com artigos, com incisos, com parágrafos, parecia que estava pronta uma resolução. E o parecer não dá uma porcentagem de sala de aula. Ele não dá a porcentagem de presencialidade, ele diz somente aquilo que a gente já sabia por outros pareceres do CNE, que a educação à distância é atravessada por presencialidade, e aí na UAB, para nós, isso é bem claro, né? Porque nós temos uma tríade, nós temos
o órgão de fomento, que é a CAPES, que já foi FNDE e outros, né? A própria universidade, que fornece os professores, alguns podem ser externos, e o município, que tem o seu papel. Por quê? Porque se faz a provocação para a presencialidade. Ou seja, pelo menos as avaliações, uma parcela das avaliações, nós iremos investir, nós iremos aportar recursos para que tenha ida aos polos. Porque era esse o propósito da democratização e interiorização do ensino à distância, dentro da estrutura da UAB. Para quem conhece a UAB há bastante tempo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também esses pareceres diziam, olha, o presencial também tem que ser visitado pelo à distância. E isso não significa visitar o à distância pelo presencial. E visitar o presencial pelo à distância não significa a criação de uma terceira modalidade chamada híbrida. Nós não temos modalidade híbrida no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, isso mostrava essas estratégias. A 2117 veio para regular a porcentagem. O problema é que o parecer que o CNE traz, e aí a gente travou na Andifes, né, mandou, oficiou e disse, olha, isso não pode ir para frente porque a gente tem que negociar e tem que discutir. E aí o Ministério também, as secretarias específicas do Ministério, a gente acabou provocando na época. Por quê? Porque tem que haver uma certa regulação. A quem interessa não ter essa regulação? O CNE se pronuncia dizendo, não, o que nós estamos fazendo aqui é uma virtualidade, mas que não é de casa, é dentro da universidade. E aí vem aquela discussão da presencialidade do virtual ou da virtualidade do presencial. Então, ainda assim, nós temos um grande caminho, eu queria fazer essa introdução, a percorrer para conseguir regular com seriedade isso no Brasil. Desculpa começar assim, mas é que é um assunto tão provocante, né, que a gente precisa colocar, né, esses elementos que são elementos para nós aí muito, muito importantes e que precisam ser vistos e que precisam ser compreendidos. Bom, tem um ponto importante aqui, quando a gente pensa, não basta a gente usar a tecnologia dentro da sala de aula, por exemplo, usar as estratégias tecnológicas, se nós não mudamos também a nossa forma de fazer essa metodologia. Tá? Então, assim, pasmem, a gente ainda tem professores que chegam e dizem o seguinte, digo, olha, alunos, por favor, deixem aqui nessa caixinha o celular antes de começar a aula. Não dá. Não dá. Se você for fazer isso hoje, né, você tem um sério problema. Né? Ou seja, quem puder utilizar, vamos buscar estruturas. Nós temos estruturas de software gratuitos, inclusive, onde o camarada vai lá, faz a leitura de um QR Code e, a partir dessa leitura, ele participa interativamente da aula, porque, para eles, o universo todo ele é interativo. Para quem é nato digital dessa forma, não compreende e nem pensa como nós pensamos. Tá? Então, há uma perspectiva também de você utilizar e compreender essa diferenciação no processo educacional. Senão a gente fica utilizando o data show, fica utilizando outras estruturas, mas a sala de aula é a mesma do medievo, a mesma distribuição da sala de aula do medievo. E aí a necessidade que você tem de avançar em relação a esses elementos. Aqui eu lembrei um pouquinho do Manuel Castells, né? Para dizer, poxa, o Castells, que é um cara que nasceu lá no urbanismo, né? A questão urbana foi um dos primeiros livros dele. Aí ele começa a discutir fluxo de pessoas dentro das cidades, né? Cidade dormitório, conurbações, etc. E aí depois ele se dá conta do seguinte, olha, tem algo que está surgindo aqui, as pessoas não precisam mais trabalhar no seu local. Né? Isso há quantos anos? Né? Está lá o Poder da Identidade, a Sociedade em Rede, Fim de Milênio, que são obras antigas do Castells, né? Onde ele trabalha esses elementos, e o próprio Galáxia da Internet. Claro, isso não livra ele de cometer certas ingenuidades, como todo teórico comete. Em um determinado momento, ele publica lá para nós o Redes de Indignação e Esperança, dizendo, olha, esse movimento que começou com a Primavera Árabe, que no Brasil, então, foi um movimento muito legal sobre a questão das passagens de ônibus, etc., e onde todo o Brasil estava unido. Parecia uma pergunta que eu fiz numa aula de Direito Política, e o pessoal, bah, que bonito, professor, todo mundo unido, usando máscaras aqui pelo Brasil, e não estão ali presentes os partidos e os sindicatos. Oh, cuidado, pega uma lupa e você olha, a quem interessa fomentar um movimento. Continuidade daquela história de 2013 a gente conhece, né? Que foi para 2014, enfim, a gente sabe quem utilizou essas formas e quem também utilizou, e aí, todo o problema da Cambridge Analytics,
das questões do uso de algoritmos do Facebook, de outras estruturas de redes sociais, né, para a construção realmente de uma outra forma de se fazer política e uma outra forma de se manipular dados, de se trabalhar com fake news e de se trabalhar em um sistema de pós-verdade. Então a gente sabe das mazelas do que a gente enfrenta, mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar esse fenômeno como parte. Né? Não é uma questão de demonizar a técnica, mas pensar o seguinte: a salvação para isso é politizar essas tecnologias, é discutir largamente a utilização dessas tecnologias. Toda tecnologia de inteligência ou cybercultura, ela precisa também ser politizada. Né? Tem um velho autor aí chamado Laimert Garcia dos Santos, que deve ser conhecido de muitos de vocês, que é um camarada bem interessante. Ele tem um título do livro que se chama Politizar as Novas Tecnologias, a forma com a qual a gente precisa discutir, inclusive as nossas políticas públicas, inclusive a própria UAB, o SISUAB, as plataformas que a gente enfrenta, como a gente trabalha, e a gente discutir também de o que vem por aí em relação à educação à distância. O que vem por aí sobre o uso de tecnologia. Muito discretamente, vocês viram que as instituições federais de ensino superior receberam uma verba específica para fomentar o uso da educação à distância e o uso de tecnologias, né? Uma verba pequena, mas ela surgiu. Geralmente, quem conversa com a sua pró-reitoria de planejamento sabe que ela surgiu e ela apareceu ali de, bom, que tipo de uso? Olha, a partir de agora, para além da UAB, a gente quer fomentar isso. Alguns falaram em reúne do EAD, né? Mas aí depois logo apagaram esse nome. Não vai ser dessa forma, né? Mas de que forma nós vamos fazer essa expansão? Como nós vamos pensar essa interiorização? Mais ainda sobre a forma e a metodologia com a qual a gente utiliza, né? Essas gerações de natos digitais trabalham com uma perspectiva completamente distinta. Então, você alijar eles, afastar eles do uso do celular não é a solução. Né? Então, quando a gente fala aí para além de uma web 2.0, uma web semântica, ou para a ideia de que sim, esses dispositivos da internet móvel, ou extremamente móvel, eles se acoplam ao nosso corpo, são como próteses. Praticamente tudo a gente utiliza a partir disso. É o acesso, é o cartão de crédito, é o acesso de uma determinada sala, chega em casa, está conectado com outros dispositivos, enfim, há um grande uso, um largo uso. E a gente pergunta, bom, como o processo educacional pode encontrar esses elementos do uso de tecnologias educacionais em rede? Como é possível produzir interação e interatividade? E mais, como é possível a gente também revisitar a utilização de software livres e abertos dentro das universidades? Como é possível isso? Né? De que forma a gente consegue fazer isso? Aqui tem um exemplo que está num livrinho do Tapscott e do Williams chamado Wikinomics. Alguns de vocês devem conhecer. Esse livrinho ele conta uma história interessante. Veja como na educação pública a gente também precisa evoluir nesse sentido. Uma empresa que nasceu na década de 50, que é a Lego, que todos nós conhecemos. A pergunta que a gente pode fazer aqui é como uma empresa dessas consegue sobreviver todos esses anos? É uma empresa de bloquinhos de montar, de pecinhas de montar. E aí, claro, ele explica, né, uma categoria, que é uma categoria de prosumer também, que é um consumidor ativo, e que eles disseram, a partir de agora, tudo que a gente vai construir vai ser colaborativo com o próprio consumidor. Ah, isso nos dá um grande risco jurídico, diz o CEO da empresa, ou conversando com o jurídico da empresa. Sim, pode ser que dê. Mas isso é interessante, por quê? Porque a partir de agora a gente tem que voltar e construir esse processo em conjunto. Então, a minha geração que gosta de Star Wars, lá, eu tenho 43 anos, né? A minha geração vê as peças de montar da Lego agora sim. Né? E tem interesse de comprar para brincar com seus filhos. Né? Então, a gente consegue explicar como essas coisas se transformam. É possível que a gente crie políticas públicas onde a gente seja mais consultado? Onde a gente consiga conversar um pouco sobre isso? Ou nós vamos continuar praticando o mesmo modelo educacional? Ou pensando, claro, a nossa interiorização e democratização com a educação à distância, ela atingiu muita gente. Só quem não conhece EAD para dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa rever. E agora? Qual o caminho que a gente segue? Eu já tive vários coordenadores reunidos numa sala dizendo o seguinte, olha, tá muito repetitivo aí aos polos. Né? Será que nós temos que ir tanto aos polos? Bom, aí a gente novamente busca lá a origem da UAB, a origem do edital e diz, olha, para que a existência dos polos? Né? Então, isso é muito importante. Os polos cumprem um papel extremamente importante da interiorização.
Tá? E aí, como a gente defende, como a gente continua. E, ao mesmo tempo, os setores que nós temos dentro das universidades, geralmente, eles têm duas tarefas hercúleas. Fazer com que haja educação à distância e também cursos à distância que surjam sem agências de fomento. Isso é o mais difícil, né? A gente tem 2 dentro da FSM e surgiram, né? E um deles com grande estrutura, enfim, que circulou o Brasil inteiro, mas ele não tem o amparo de polos da forma com a qual está a OAB. Né? É um curso de cooperativismo que a gente tem, curso técnico de cooperativismo que teve uma larga participação. Mas, ao mesmo tempo, quais os desafios que a gente tem? E aí o outro desafio, Hercúleo, que se cobra é como implementar o uso de tecnologias em rede de uma forma intensa. Para além do Moodle, para além das tutorias, para além da capacitação, mas o que a gente pode fazer para implementar cada vez mais o uso de tecnologias em rede? Talvez um desses desafios maiores seja que esse trabalho todo ele trabalha com uma estrutura de temporalidade transformada. Né? Às vezes, determinadas tecnologias, a gente trabalha com a estrutura síncrona, ao mesmo tempo, que trabalha com a simultaneidade, mas ao mesmo tempo com estratégias assíncronas. Isso foi alguma coisa interessante. Por exemplo, nós tínhamos dentro da UFSM uma famigerada semana de exames, acreditem nisso, né? Nós tínhamos uma semana de exames, eu achava aquilo absurdo. Com a pandemia, a gente conseguiu negociar e dizer o seguinte: olha, o professor que cumpriu os seus 15 encontros, naquele dia da semana até previsto até 17, no encontro subsequente, ele aplica o exame. Beleza, resolvemos o problema. E não existe mais a semana de exame. Então, tem coisas que surgiram dentro da pandemia que a gente conseguiu conversar um pouquinho e trabalhar. E com o uso dos 40%, grande parte dos cursos colocaram, a gente conseguiu trabalhar e discutir largamente qual é o papel do tutor ali dentro, que o tutor pode ser um estagiário docente matriculado em disciplina de estágio docente na pós-graduação, tanto do doutorado quanto do mestrado, pode ser um próprio professor, tá? E aí ele recebe a carga horária dele um pouco menor, ele recebe aqui para nós, né, 25% da carga horária para ser tutor, e aí tem as funções que o tutor exerce, ou um professor que é voluntário, que daí, claro, ele tem que passar por aquele processo, por aquele edital de professor voluntário e assinar o contrato de professor voluntário. Assim a gente conseguiu resolver a questão da tutoria. E também conscientizar nos planos de ensino, marcar para os alunos que essa disciplina tem uma parcela, tem uma porcentagem à distância, como ela deve ser feita, enfim, né, para que isso não seja feito de uma forma leviana. Né? Fazer à distância não é o seguinte: o professor vai viajar e larga um texto para ler, lá um PDF de 1000 páginas. Né? Legal. Muito didático. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, o que a gente teve é realmente um reforçar das desigualdades. Quantos de nós estão enfrentando também problemas de saúde mental intenso entre técnicos administrativos, docentes, discentes? Nós tínhamos que acionar, e estamos acionando ainda todas as nossas forças para recuperar o grande déficit que a gente teve dentro da pandemia. Não estou mentindo, né? Todos nós estamos sentindo isso, que as pessoas talvez não estejam mais preparadas da forma com que a gente estava antes, que a gente precisa modificar também as formas de estrutura e a própria forma educacional. Então, a gente acaba também criando aí redes de solidariedade. Ainda bem que existem locais como Andifes, como Cograde, espaços, né, o próprio fórum, né, de coordenadores de polo, de estruturas onde a gente possa conversar e possa trocar ideias e buscar soluções em conjunto. Isso significa para nós aqui determinados avanços e determinados retrocessos nesse processo. Né? O que a gente não pode deixar é determinados retrocessos e que algumas coisas, como eu falei no início da minha conversa, falaciosas e com determinados interesses passem de roldão. É necessário que a gente discuta muito bem como nós vamos pensar e compreender a diversidade que existe dentro das nossas universidades. Parece aquele conceito do Edgar Morin, que é o Unitas Multiplex, né? Mas o que a gente trabalha dentro de uma universidade é uma unidade na diversidade. É uma diversidade extremamente intensa, que é diferenciado para cada centro, para cada área, e também a forma com a qual a gente percebe esses elementos todos. Então, claro, os desafios que a gente teve na pandemia bastante clássicos, né? O desafio da estrutura do home office, o desafio da estrutura de formação de técnica e tecnologia específica para determinados setores,
O desafio da fluência tecnológica, a gente se deparou com entendendo que os nossos docentes não estavam preparados para esse processo. Né? A grande maioria teve que ser capacitado. Eu lembro que quando a gente começou, dia 16 de março, começa a pandemia, né? No dia 17 a gente publicou uma instrução normativa na Prograde, e aí eu assino a instrução normativa colocando todo mundo em rede. E o nosso nome era rede mesmo, Regime de Exercícios Domiciliares Especiais. Né? E aí, quando a gente fez isso, né, eu gravei um vídeo, e o vídeo ele tem mais de 5.000 visualizações, e o vídeo era simples, eu abria, né, alguém estava filmando, eu nem fiz dentro da tela, mas eu abria o Moodle e explicava, olha, como acessar o Moodle, como fazer esse acesso, como, né? Então vejam, isso a gente compreendeu, olha, todo mundo tem acesso ao Moodle, eu digo, não, tem muitos docentes que não utilizam, e aí levou a gente a criar estatísticas, dentro do Cograd a gente fez isso também. Quem está implementando isso, quem tem esse ambiente virtual de ensino-aprendizagem, a gente acabou lidando com dois, com o Moodle e com o Classroom, sendo que o Moodle era majoritário, né? Mas também surgiu o Classroom, também a gente teve que abrir as licenças do Google para a universidade, o meio da universidade utilizava isso, né? Então a gente teve que enfrentar uma série de elementos, né? E claro, a gente desmistificou aquela ideia de voltar à normalidade, né? O novo normal. Eu nem quero falar sobre isso, né? O que é normal, afinal, né? Mas, ao mesmo tempo, o saldo que nós temos, né, é um saldo de extremos desafios, mas que também nos levantaram grandes questionamentos sobre o uso de tecnologias. E se nós não aproveitarmos esse momento para buscar essa reformulação, esse momento para buscar uma regulação jurídica, esse momento para buscar uma importância política no uso de tecnologias, porque ainda tem gente, e eu já fui em sala com reitores conversar, que levanta o braço para falar mal da educação à distância. Eu digo, calma, né? Não coloque tudo no mesmo local, né? E às vezes a gente luta, muitas vezes, desconhecimento da política, desconhecimento da seriedade com a qual o trabalho pode ser feito. Aqui é mais específico de coisas que a gente desenvolveu, né? Muito forte o CTE para nós, dentro da Prograde, fez um apoio muito grande à estrutura presencial. Tá? E a EAD está integrada muito forte na estratégia presencial, então na pandemia isso se potencializou. Um estudo grande de acessibilidade, de melhoria do nosso ambiente virtual de ensino-aprendizagem, aí o papel de uma equipe multidisciplinar, né, que vai revirar realmente e mostrar, de, olha, quais são as mazelas que a gente tem de usabilidade dentro do nosso ambiente virtual. Tá? E aí isso, planejamento, investimento em recursos, alguns TEDs vieram e a gente pôde comprar coisas, né? Inclusive na assistência estudantil, a gente auxiliar para que as pessoas tivessem token de acesso à internet, a gente fez isso, computadores, né? Melhoria no sistema da internet da casa do estudante, enfim, capacitações, a gente, como eu falei, a gente capacitou mais de 3.000 pessoas, né? E o próprio regime de exercícios domiciliares, que foi o ensino remoto, mais o uso de tecnologias educacionais em rede. E como a gente pode contribuir na formação inicial e continuada de professores da educação básica e na formação de docentes do ensino superior. Tá? Que nos leva também a entender esse processo. Então, qual é o prognóstico desse planejamento todo, né? A ideia da gente desorganizar um pouco para organizar novamente, né? Que é a ideia de desordem genésica, a gente tem que desorganizar um pouco o nosso foco de compreensão das coisas, entender essa complexidade, entender também que existem desafios e interesses e estruturas políticas e econômicas, né? Afinal de contas, nós sabemos que a gente faz educação à distância de qualidade, sabemos, mas nós somos 20% da estrutura, e vejam, nós somos 20% da estrutura da educação superior do Brasil, nas instituições públicas, tá? 80% são privados. Eu não ponho a minha mão no fogo por essa qualidade, entende? Sei que tem algumas que fazem com qualidade, mas a gente não pode fazer isso. E mais, em relação a essa complexidade toda, há uma cobrança, por óbvio, aí muito forte. Esses 20% que nós somos produzem cerca de 95% da ciência e da pesquisa no Brasil. Com muito orgulho a gente pode dizer isso, né? Então, claro, que esse aparato e essa discussão ela é contingencial. O nosso próprio Conselho Nacional de Educação, as próprias estruturas sofrem esse lobby e tentam dialogar nesse processo, mas é um processo de influência recíproca. Tá? Eu fui bastante sucinto, né, mas é para a gente poder conversar um pouquinho.
Eu tenho um compromisso às 15 horas, mas a gente posso responder perguntas e a gente conversar um pouco. A ideia era ser um pouquinho provocativo com essa estrutura do que a gente superou na pandemia e o que a gente precisa ainda superar nisso. E é uma discussão que a gente está tendo muito forte na Andifes, né, que é como regular. E a gente não pode deixar esse ano passar sem pelo menos algo um pouco mais sério em termos de regulação, né, que envolva essa conexão entre a presencialidade e a educação à distância e o que fazer em termos de regulação. Ainda assim, a gente está num limbo. Por enquanto é a 2117. O CNE está batendo na 2117 e diz que ela vai ser revogada. Beleza, mas revogada pelo quê? O que vem por aí? Né? Então, isso a gente precisa estar muito atento. Professor Jerônimo. You are now unmuted. Professor Jerônimo, muito obrigado pela palestra, pela exposição, mas gostaria de fazer algumas perguntas, começar com uma pergunta. Eu estive recentemente em Santa Maria, né, até almoçamos juntos, e depois pude conhecer a estrutura que vocês possuem para a educação à distância, a CTE, com a Lisiane, toda a equipe. Visitamos ali toda a estrutura e é fantástico. Excelente estrutura, os resultados a gente enxerga no site, lá no Manancial, né, a gente vê lá, tem falado pessoal, os 300 e-books produzidos, né, que são utilizados na UAB, nos cursos, também como suporte, provavelmente, aos cursos presenciais. O NTEATube lá, extremamente útil, né, com diversos vídeos. Então, uma estrutura muito bem construída e que me parece estar funcionando muito bem. Mas pensando assim no avanço, e hoje passamos boa parte da manhã conversando com o professor Daniel Mil sobre a institucionalização, né? O que vocês hoje imaginam e quais são as dificuldades, os problemas que se enfrentam nessa institucionalização? Né? Qual a vida da EAD fora, né, do universo da UAB e da CAPES? Quais são os desafios, né? O que a gente precisa enfrentar para que seja mais orgânica a EAD na instituição, nas nossas instituições públicas? Essa é a minha primeira pergunta, assim. Eu vejo que a gente tem uma série de desafios, né? Mas um deles eu te explico. Quando eu entrei na universidade, eu entrei, claro, antes da vivência em outras instituições, tive muita vivência em instituição privada, depois em uma outra pública, cheguei a trabalhar 40 dias na Unipampa e depois somente na Universidade Federal de Santa Maria. E quando eu entrei, eu fiz 2 concursos na Universidade Federal de Santa Maria. Depois, outra hora, a gente conta essa história, né? Mas quando eu entrei dentro da Universidade Federal de Santa Maria, eu entrei nas vagas UAB. Entrei como adjunto, né, nas vagas UAB, trabalhando dentro da equipe multidisciplinar e fomentando a educação à distância. E lá pelas tantas, a pessoa que apresentou o local, porque nós realmente tínhamos um local invejável, né, o CTE é uma estrutura muito legal, enfim, e quando ele estava apresentando, ele mostrava para um camarada, né, de outra instituição, que não vou dizer o nome aqui, e mostrava, digo, olha, o que tu achou da nossa estrutura? Achei legal. E aí a pessoa provocou só legal. Eu digo, legal, porque no momento em que você tiver realmente a EAD institucionalizada, isso vai independer da estrutura. Essa estrutura pode ser uma estrutura de tecnologia em rede que fomente todas as modalidades. Né? Independente da estrutura, o EAD vai estar tão enraizado dentro das unidades, dentro dos cursos, dentro dos programas de pós, que não vai precisar da estrutura, porque essa estrutura ela vai estar toda ela pulverizada e todo mundo realmente investindo de uma forma forte. E aí eu me dei conta que essa fala foi uma fala bem interessante. Por quê? Porque você tem que criar uma cultura que valorize isso. E, de certa forma, a gente conseguiu impulsionar no pós-pandemia, dizendo, olha, o quanto é importante isso. Hoje, vocês devem estar sentindo isso. Nenhuma reunião é feita se não for feita híbrida. Tu não consegue mais fazer. Nós estamos aqui conversando porque ela é híbrida. Né? Então, eu digo, marca uma reunião, ela é presencial. O multicampia, fazer presencial. Eu digo, não, sempre tu vai ter que ter o link, sempre tu vai ter que ter uma transmissão, mesmo mais rudimentar que seja. Então, isso modificou um pouco. E é essa onda que a gente precisa aproveitar para um processo de institucionalização. A gente chegou a publicar a nossa resolução que atualizou a institucionalização da EAD em 2019.
Ali eu já coloquei os 40%, coloquei tudo isso, né? E ao mesmo tempo de coisas que eram básicas e que a gente teve que lutar. Por exemplo, o camarada ganhava bolsa por causa de uma disciplina na UAB, mas ele dava outra disciplina, ele dizia, não, mas ele não pode ganhar encargo. Como assim? Ele não está ganhando bolsa, então ele pode ganhar encargo. Né? Ah, mas o encargo do EAD vai ser o mesmo? Pasmem, era essa a pergunta. Digo, claro, uma disciplina EAD tem o mesmo encargo, né, que uma disciplina presencial. Olha a dificuldade, olha como você trata. Então, tudo isso é uma questão, às vezes, professor, da gente repetir, conscientizar, fazer com que essa resolução circule entre todas as coordenações e departamentos, com que seja discutida, com que a gente consiga apresentar, e mesmo assim, quando tu achar que está pronto, não está. Tu tem que repetir tudo de novo, porque vai vir alguém e vai dizer, mas a educação à distância. Então, é um processo literalmente, de mudança de cultura. Esse processo de institucionalização é um processo de mudança de cultura. Vamos começar a colocar alguns cursos experimentais dentro da instituição que não tenham agência de fomento. Vamos fazer com que esses professores também se interessem por isso. Mas aí esbarra nos departamentos, na departamentalidade vai dizer assim, eu não tenho força de trabalho, como é que ele não vai dar aula no presencial e vai dar aula de educação à distância? Digo, beleza, mas é um curso, ele está institucionalizado, como a gente vai discutir isso? Né? Então, não tem como fazer isso sem quebrar ovos. Literalmente, você precisa fazer uma mudança de cultura que significa, muitas vezes, quebrar alguns ovos, sim. De fazer conscientizar, demonstrar a importância, né? De fazer um seminário grande, de discutir como vocês estão fazendo, e é louvável isso, né? De chamar essa discussão, de chamar as pessoas, né? De que, principalmente um seminário desse que gere um documento que provoque a reitoria, que provoque as outras estruturas, né? Que gere uma carta de discussão e de reflexão. Então, isso são estratégias, e que a gente tem que realmente se unir para conversar sobre isso. Eu acho que essa onda que a gente está surfando agora, ela é muito importante. Esse ano e o próximo ano são anos muito importantes para que a gente possa realmente consolidar elementos concretos na institucionalização, não digo só da EAD, mas do uso de tecnologias em rede em todas as modalidades. You are now unmuted. Ainda na questão da institucionalização, a questão da matriz orçamentária, isso é discutido na Andifes, essa questão tem sido tratada em relação aos cursos da EAD, aos alunos da EAD? Tem sido tratado, né? Mas o que acontece? Geralmente, como eles associam veja que ao mesmo tempo é a nossa alegria ter uma agência de fomento, ter a UAB CAPES, né, ter essa estrutura, mas ao mesmo tempo também isso serve de justificativa para que se diga, já há um investimento por parte da UAB CAPES, então, mas em contrapartida, como vai se investir? E aí surgiu essa verba que eu disse para vocês, magrinha, que vocês já devem ter visto, né? Entra ali 50 mil, 100 mil, digo, olha, para fomento da educação à distância. Beleza, ela não surgiu via UAB, via CAPES, ela surgiu via Ministério, isso é algo importante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o Ministério está assinalando essa expansão. E essa expansão aí chamaram de Reúne, deixaram de chamar de Reúne, eu acho que não deve se confundir com o Reúne. Então, a gente tem que pensar nessa expansão de uma outra forma. Ela está surgindo, eu estou otimista em relação a isso, mas ainda ela é muito pequena. Se não tiver orçamento, não tem como fazer esse tipo de expansão. E quando a gente fala em orçamento, é até contratação. E a contratação a gente tem que ficar muito atento, né? Não é um mero reforçar do banco de professor equivalente, tá? Tem que ser vaga marcada com isso, com esse elemento de agora vai utilizar a tecnologia. São pessoas que estão sendo selecionadas, docentes para trabalhar, também vinculadas a estruturas tecnológicas e potencializar esses elementos. Senão vocês sabem como é que é a disputa e a briga por vaga, né? Todo mundo pega, leva para o outro lado e ninguém está trabalhando EAD mais. Na hora de apresentar e fazer o concurso, todo mundo jura que vai trabalhar. Depois não faz mais nada. You are now unmuted. Ótimo, ótimo. Obrigado. Eu vou verificar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Professor Jerônimo, alguma pergunta? Pessoal, alguma questão? Então era isso. Então, professor, muito obrigado. Foi excelente. E em breve gostaríamos de ir de novo, né, visitá-los. Até algumas visitas, alguns colegas aqui do núcleo também gostariam de ir, né?
Aqui o William, ao nosso lado, contador, gostaria de conversar lá sobre a relação com fundação, que a gente está retomando. Então, tem assuntos assim que a gente poderia tratar e gostaríamos de retornar a Santa Maria, que foi bastante pedagógica a nossa visita na estrutura de vocês lá. E é um modelo assim que nós temos hoje a ser seguido. Então, muito obrigado. Eu fico muito feliz e dizer que na próxima que tu vieres, o CTE tem uma churrasqueira, né? E a gente pode fazer um almoço lá especial. Ótimo. Eu vou junto. Agora ela apareceu aqui, agora. Ah, muito bem. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Muito obrigado. Por ter conversado hoje. Até mais.